Olá, mundo! Como vocês sabem, mais um episódio do Coda saiu essa semana. Vou deixar o link aqui para vocês aqui em cima. Só que a gente extrai aquela parte técnica para quem quer só ver o codando ali a mão na prática. Já vou deixar aqui no episódio da Devaria. Então já se inscreve, dá um like, dá um joinha aí, compartilha e vejo vocês no episódio. Valeu! Voltando, galera, então agora a gente vai passar um exercício. Vocês devem estar vendo a tela, tá vendo aí o Bush aqui embaixo. Qual que é a ideia, né? Usar todo esse conhecimento do Bush pra gente talvez estimular vocês a sair do caminho comum de só ficar fazendo códigozinho ali, pegando Hello World. Então a gente sentou aqui rapidinho e pensamos num modelo de como que pode se criar um produto do zero muito mais segmentado, como a gente falou no podcast. Então o Bush, vindo de vendas, ele veio com aquela linha de tipo assim, cara, como que a gente pode ajudar o pessoal de vendas? Então eu criei um fluxograma junto com o Bush aqui pra gente trazer a ideia pra vocês. Então quais que são os princípios aqui, né? A gente partiu da ideia de criar um portfólio para empresas de vendas. Pensa que você quer entrar numa empresa de vendas, uma Salesforce, você quer entrar ali numa TOTOS, algum no Red Station, e você fala, cara, quero criar um portfólio para poder mostrar valor. Legal. Se não der certo, no mínimo você abre uma empresa, né, Bush? Aí tem mercado, viu? Tem mercado aqui que você consegue cliente. Então, beleza. Dito isso, eu comecei a colocar em amarelo quais são os pré-requisitos que a gente precisa para que isso aqui funcione. Então, a partir de agora, a gente vai falar o que vocês precisam e também um pouco de sistema. Se isso vai ter tela, se isso vai ser um app, à vontade, tá? A ideia aqui é mais passar para vocês conceito de negócio do que efetivamente a gente falar de programação. Então, a primeira coisa que a gente pensou é, tá bom, a gente vai atender a quem? Então, a gente pensou, facilitar a jornada do time para comunicar conforme o perfil do cliente. A gente acredita muito numa venda de servir. Se a gente acredita nisso, como que eu posso falar com o cliente num formato escalável, conhecendo ele efetivamente? Então, como que eu posso, conhecendo o Bush, falar sobre as dores e os desejos do Bush, conhecendo ele? O que é importante é que, assim, em vendas, o pessoal entender, toda pessoa que a gente vai interagir em vendas, ela tem comportamentos que a gente não sabe. Exato. E isso já está presente na rede social. A gente já se manifesta todo dia nas redes sociais. Agora, se eu souber que você é uma pessoa influente, por exemplo, ou seja, quer dizer que são pessoas que gostam de experiências boas, de coisas VIP. Pô, não seria mais fácil a minha argumentação de venda? Se eu souber que o Rafael, por exemplo, ele é mais dominante, ele quer mais, ele não gosta de escassez. Se tem 5 vagas, ele é o primeiro a comprar. Ou seja, se eu conseguisse buscar informações na internet e já dissesse para o time de vendas o que eventualmente essa pessoa já é mais, cara, isso vale ouro e eu não vi ninguém fazendo isso no mercado ainda. Então, por isso que a gente falou que isso aqui dá para virar uma empresa rapidinho. Então, seguindo, a gente já colocou qual que é o nosso público-alvo. Agora que a gente colocou o nosso público-alvo, vamos inventar a roda? Óbvio que não, né? A gente já sabe que hoje as IAs elas têm um poder de processamento muito alto, então a gente vai usar a IA para facilitar a nossa jornada. Então, a primeira coisa que a gente precisa, baseado nessa descrição, é das redes sociais. Eu sugeri aqui LinkedIn e Instagram, mas poderia ser qualquer uma, mas eu acredito que são as mais eficientes aqui. Sem dúvida. A não ser que a pessoa seja muito twitteira, aí você coloca o Twitter depois numa V2. Então, a partir do momento que você quer facilitar a jornada, você quer utilizar a IA e você tem esses dados, eu coloquei aqui, né, obviamente, como um bom programador, já estou fazendo programação segura aqui, conseguir as redes sociais do cliente, que pode ser que esse cliente não tenha, né? Se ele não tiver, a gente não consegue obter o processamento. Então você tem que solicitar e se ele não tiver, não atende, não tem jeito, tá? Agora, e se ele tiver, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente cria uma engenharia de prompt aqui, pedindo para ele, falando assim, olha, ChatGPT ou qualquer outro, cria pra gente um DISC desse cliente baseado nas redes sociais. O que é DISC, Rafa? Qual que é a ideia aqui? Hoje, todas as pessoas elas têm um perfil comportamental. E esse perfil comportamental ele foi dividido num estudo que se chama DISC, né? Que é justamente dominante, influente, estável e conforme. Isso aí o próprio ChatGPT já sabe como tratar. Exatamente. Então, se você disser assim, ó, você vai dizer assim, na programação você vai dizer, eu vou pegar os últimos 30 posts do Bush, os últimos 30 comentários, sei lá, você vai criar suas regras. Se você ir pro ChatGPT, olha, baseado nesse comportamento social do Carlos Bush, você diria que ele é dominante, influente, estável, conforme. Aí a rede social vai voltar e dizer, olha, consegui, tem dados, o Bush ele tem chance maior de ser dominante. Aí agora segue o teu fluxo. Boa. Então, eu consegui fazer a análise. Se eu não conseguir, não tem jeito. Vai para uma análise manual, onde um analista de vendas pode fazer isso manualmente e ele mesmo classificar lá no próprio sistema. Mas a ideia é que isso aqui seja escalável. Automático. Então, se for escalável, ele vai trazer o DISC pra gente e aí vem a sacada. Eu tenho agora da informação o perfil comportamental da pessoa, o que eu preciso informar na sequência? Quais que são os dados da empresa, como o setor, qual que é o produto, quais são as dores, aquilo que você já conseguiu extrair ali naquele primeiro contato. E aí você pede pro prompt processar, baseado no DISC e nas informações, quais são as principais objeções e argumentos de venda
para este cliente. Poderia, se a empresa é grande, botar outros documentos que têm diretrizes da empresa, ou seja, Compliance ali, né? compliance, relatório de investidor. Se você fizer um negócio desses, você está trazendo uma inteligência de vendas que menos de 1% tem. Exatamente. Menos de 1% tem. E, por incrível que pareça, né, pessoas compram de pessoas. A partir do momento que você é selecionado como um indivíduo, você fala, caramba, os caras me identificaram, falaram comigo. O Bush é um cara estável, o Bush precisa ver documentação, garantia que as coisas vão dar certo. Pô, como que eles souberam que eu sou um cara que gosta de documentação? Olha que eu gosto de planilha. Exatamente. Pronto, você já conseguiu pegar a primeira coisa que é gerar aquela conexão com o seu cliente. E dali pra frente é processo de venda. E aí, o que a gente faz por último? De novo, não inventando a roda. Por que a gente vai fazer um CRM do zero se existem infinitos de mercado e todos eles têm API? Você vai lá e cria uma integração com a API do CRM daquele cliente, já informando todo o resultado disso aqui. Agora, imagina que se você pode pegar isso que a gente fez e dizer o seguinte... esse exemplo que a gente fez, ele vai ficar... Imagina que a gente habilitou ele para Salesforce, RD Station, tanto faz. Toda vez que clicar num botão na tela, ele vai ler os campos X do formulário, processar e devolver quais são as objeções do cliente. Quanto vale isso? Cara, absurdo. E uma coisa básica. Básica. Então a ideia aqui desse exercício, né, Bush, foi trazer para o pessoal um formato que a gente consegue criar uma solução sem ficar fazendo telinha, né, replicando a tela do Netflix, eu te digo, né? Se tu apresentar isso para qualquer diretor de venda do Brasil, o cara te contrata amanhã para trabalhar no time dele. E olha, se você não for contratado ainda assim, você abre uma empresa e começa a vender serviço pro cara e daqui a pouco você vira uma startup. Não tem dúvida. Ou seja, gente, aqui a ideia, no final das contas, né, pra gente fechar aqui, né, Bush, é sair um pouquinho da caixa, né, a gente conseguir olhar quais que são as dores. Da onde que surgiu? Pô, como que eu posso automatizar o meu time de vendas para que ele seja mais eficiente na venda? E de tudo isso, a gente usou tudo que a gente tem aí do mercado IA, CRM, Prompt, para fazer uma solução que, se for codar, não leva o quê? 2 dias? Se eu e você, a gente pegar, a gente faz isso aqui em 2 horas. Não tenha dúvida. Então, olha aí, gente. Fica na dica, se vocês já curtiram, já segue o Bush, já segue a gente. Mais uma vez, obrigado aí por ficar no coda até o finalzinho. O papo foi muito legal. Bush, representou, hein? Obrigado, tamo junto. Gente, sucesso, gente. É nóis. Abraço. Valeu. Vai estar na descrição, tá? Só pra deixar claro.